Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e estamos aí voltando às nossas atividades, tá bom? Infelizmente, a gente ainda está dessa maneira, tá? De uma maneira remota, tá? Não é o que nós gostaríamos, mas é o que temos, né? Então a gente vai tentar se virar aqui da melhor maneira possível, tá certo? Então, esta semana a gente começa o quarto bimestre e aí ele vai durar até meados ou até o final de março, tá? Daí a gente finaliza o ano letivo de 2020 e vocês, alunos do terceiro ano, ficam livres com a graça de Deus da escola, né? Pelo menos da escola. Pronto, então é isso, pessoal. Então, nós vamos iniciar aqui, reiniciar com um conteúdo novo, um conteúdo chamado eletromagnetismo, tá? Este conteúdo, ele é justamente a fusão da eletricidade, que a gente viu de maneira muito superficial, e do magnetismo, tá certo? A gente não viu o magnetismo isoladamente, mas a gente vai ver aqui algumas coisas. E nas próximas aulas, tá? A gente vai ver a fusão aí dos dois, né? Que é o eletromagnetismo, tá? Que no final das contas, fenômenos elétricos, tá? Produzem fenômenos magnéticos e vice-versa, tá? Então essa fusão é nessa fusão que surge o eletromagnetismo, tá bom? Então vamos começar aqui com uma conversa assim bem elementar, tá certo? Bem do início. Então, pessoal, desde o início do ano a gente vem falando em uma grandeza, tá? Que é de extrema importância para toda a física, que é justamente a carga elétrica, tá? A carga elétrica que nós representamos pela letra Q. Pois bem, essa carga elétrica, veja só, tá? A carga elétrica, nós vimos que ela possui o quê? Ela produz campo elétrico, não é? Nós vimos isso aqui de uma maneira até bastante detalhada. Nós vimos que se nós tivermos uma carga positiva e uma carga negativa, essas cargas aqui, elas produzem campo elétrico, tá? O campo elétrico de uma carga positiva é aquele campo elétrico que parece um sol, né? Aqui é um campo elétrico de afastamento, tá? E o campo elétrico de uma carga negativa é justamente aquele campo de aproximação, tá? Que é semelhante ao campo de uma carga positiva, com uma diferença que é o sentido das setas que aponta para dentro da carga. Pois bem, esse campo elétrico aqui, tá? Ele é uma propriedade das cargas elétricas, tá? Esse campo elétrico, ele é uma propriedade, é um atributo da carga elétrica. A carga elétrica, ela somente precisa existir para poder ter um campo elétrico, tá? Só o fato dela existir, ela já produz um campo elétrico, tá? Ela já possui um campo elétrico. Então, nós podemos dizer isso aqui, ó. Podemos dizer que por existir, tá? Produz isso a carga elétrica, tá? Produz campo elétrico. Pronto, isso aqui é uma conclusão. Só que as cargas elétricas, elas também produzem o que nós chamamos de campo magnético, tá? Campo magnético que nós representamos pela letra B, tá? O campo magnético, ele é representado pela letra B. E a carga elétrica, para que ela produza um campo magnético, ela precisa ter uma velocidade. Então, se ela tiver V, tá? Ou seja, velocidade, esta carga elétrica aqui, ela vai produzir um campo magnético, tá? Um campo magnético, tá? Pronto. E a carga elétrica, ela também é responsável por produzir uma outra grandeza, tá?
essa de muitíssima importância, tá? Que é justamente as ondas eletromagnéticas. Se a carga elétrica tiver aceleração, se ela for acelerada, ela produz, tá? Ondas eletromagnéticas, eletromagnéticas. Pronto. Então aqui nós temos 3 grandezas, tá? Produzida por uma outra grandeza, que é a carga elétrica, né? A carga elétrica é algo material, tá? É algo que você pega, que você toca, tá? Possui matéria, tá bom? E essa carga, tá? Não, na verdade o que possui matéria é a partícula, né? A partícula, como nós vimos em aulas passadas, ela tanto pode ser positiva, negativa como neutra. As positivas e negativas, elas produzem campo elétrico, simplesmente pelo fato de existirem, produzem campo magnético, se elas estiverem em movimento, tá? Se tiverem velocidade, e produzem ondas eletromagnéticas, se elas estiverem aí, tá? Se elas forem aceleradas, tá certo? Pronto, esse é um dado, tá? Ondas eletromagnéticas, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas deixa eu adicionar aqui uma figura, tá? Para que a nossa intuição ela seja aguçada. Pronto, isto aqui, pessoal, é uma onda eletromagnética. Deixa eu diminuir aqui, pronto. A onda eletromagnética ela é constituída, tá, de campos elétricos e campos magnéticos. Se você olhar aqui, ó, essas setazinhas aqui são vetores, tá? São vetores. Essas setas vermelhas são vetores de campo elétrico, tá? Vetores de campo elétrico, tá? Que nós representamos pela letra E, né? Já essas setas azuis aqui, elas são vetores de campos magnéticos, tá? São vetores de campo, tá? Campo magnético. Magnético que nós representamos aqui pela letra B de bola. Pronto. Tá? Então, isso aqui é uma onda. E lembrem-se lá do nosso segundo ano, que as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, tá certo? E as ondas eletromagnéticas possuem aí a velocidade limite que se pode alcançar, tá? Que é justamente a velocidade da luz, pelo fato da luz ser uma onda eletromagnética, tá bom? E pronto, tá? Isso aqui é o que você precisa saber, tá? Pelo menos essa parte inicial. Só que eu quero explicar para vocês um pouco melhor essa questão do campo magnético só existir se a carga ela estiver em movimento, tá certo? Se a carga ela estiver em movimento. Então vamos aqui para o próximo quadro, tá? Para o próximo quadro. Pois bem. Então, pessoal, deixa eu desenhar uma coisa aqui para vocês. Vamos imaginar que eu tenha um ímã, tá? Um ímã, acredito eu, que vocês já devem ter tido contato, tá? Um ímã é o que muita gente chama de azougue, né? Azougue. Tá? Então aqui nós temos, todo ímã ele tem 2 polos. Ele tem um polo norte e tem um polo sul, tá? E quando você pega esse ímã e aproxima de um certo objeto, imagine aqui que eu tenha um prego, tá? Eu tenho aqui um prego, pronto. Se eu aproximar esse ímã do prego, o que vai acontecer é que esse prego aqui ele vai ser atraído pelo ímã, tá? Vai existir uma certa força, essa aqui é uma força magnética, que vai puxar esse prego, tá? Vai puxá-lo em direção ao ímã, tá certo? Em direção ao ímã. E eu não sei se você já percebeu, tá? O ímã, ele é um objeto, tá? Que produz um campo magnético, tá? Ele é um objeto que produz um campo magnético. Então, este ímã aqui, ó,
ele produz um campo magnético, tá? Que é representado por linhas que saem sempre do polo norte em direção aqui, ó, ao polo sul, tá? Essas são as linhas de campo magnético que eu estou desenhando aqui, tá? As linhas de campo magnético que sempre saem do polo norte para o polo sul. Pronto, beleza. Então, saem do norte para o sul. Então, esse aqui é o sentido das setas. Tá. Pronto. Se eu coloco uma bússola aqui, tá? Se eu coloco uma bússola, essa bússola ela vai ser perturbada. Tá? Bússola é aquele objeto que é utilizado para se ter uma orientação em relação aos polos norte e polo sul. Tá certo? Então, se eu aproximar uma bússola aqui desse ímã, essa bússola ela vai ser perturbada justamente por causa desse campo, tá? Desse campo elétrico, desse campo magnético que o ímã possui. Tá? Agora, perceba uma coisa. Tá? Já que nós sabemos, a bússola nós costumamos representá-la por isso aqui, viu? A bússola é justamente... A bússola também é um ímã, viu? Também é um ímã. Pronto. Isso aqui é uma bússola. Essa partezinha pintada aqui é sempre o polo norte, tá certo? E a outra parte é o polo sul, tá? E essa bússolazinha ela pode girar, tá? A depender do campo magnético que ela está submetida. Tá bom? Então, vamos entender, vamos compreender aqui a seguinte situação. Tá? Imagine que eu tenho aqui uma estrada, tá certo? Nessa estrada, nós temos aqui um ônibus passa por essa estrada. Tá aqui um ônibus, ele está se movendo aqui para a direita. E dentro desse ônibus tem aqui uma cadeira e tem um jovem sentado aqui, viu? Tem um jovem sentado aqui nesta cadeira. Esse jovem, ele segura uma bússola. Vou desenhar essa bússola de preto, segura uma bússola aqui nas mãos, tá? Então tá aqui uma bússolazinha que esse rapaz segura. Pronto. Só que neste carro, tá? No vidro desse carro existe uma carga elétrica. Vou colocar aqui uma carga elétrica positiva. Essa carga elétrica ela está colada. Imagine que ela esteja aqui colada, tá? Colada, ela não está colada no vidro do ônibus, tá? No vidro do ônibus. E o ônibus aqui se move para a direita. Tá certo? Tem um outro rapaz, ele está no solo, tá? Que também está segurando uma bússola. Tá? Esse rapaz ele observa parado, ele observa o ônibus passar. E ele também segura uma bússola. Tá? Essa bússola dele está aqui. Pronto. Perceba bem uma coisa. Vamos lá. Eu vou chamar esse rapaz aqui de A e vou chamar esse rapaz aqui de B. Tá certo? Aqui surge uma pergunta. Veja só. O rapaz A, ele está segurando uma bússola, tá? E essa bússola, tá? Ela não está sendo perturbada por esta carga elétrica, tá? Por esta carga elétrica. Por quê? Porque perceba só, essa carga elétrica ela está parada para o rapaz A, tá certo? Ela está parada, ela está em repouso, porque o cara está sentado aqui, né? Imagine que isso aqui seja o vidro do ônibus, então está aqui a carga colada no vidro do ônibus e ele está segurando aqui a bússola. Como a carga para o rapaz A ela está em repouso, ela está parada, então para A ela só vai produzir o quê? Ela só vai produzir campo elétrico, tá certo? Campo elétrico. Essa carga aqui só produz campo elétrico. Só que para o rapaz B, tá certo? Para o rapaz B, nós observamos o quê? Nós observamos que esta bússola aqui, ela vai ser perturbada pela carga. Por quê? Porque o rapaz B ele está parado e ele observa o ônibus passar juntamente com a carga. Como a carga está em movimento, porque o ônibus está em movimento,
Então, para o rapaz B, essa carga vai produzir o campo elétrico, que produz de todo jeito, só que também vai produzir o quê? Também vai produzir o campo magnético. Então, esta bússola aqui, tá? Esta bússola, ela será perturbada pelo campo, tá? Pelo campo B da carga elétrica, tá certo? Ela vai sofrer uma perturbação, tá? Enquanto essa outra aqui, ó, ela não será perturbada, tá? Então, podemos colocar aqui, não é perturbada. Não é perturbada. Por quê? Porque essa bússola aqui, ela não vai sofrer ação de nenhum campo magnético produzido por essa carga, tá? Porque para o rapaz, tá? Para o rapaz A, a carga ela está em repouso, tá? Já para o rapaz B, não. Então, daqui, nós tiramos um resultado interessante, tá? Um resultado importante, tá? Aqui nós temos que o quê? Que o campo magnético, ele depende do referencial. Depende do referencial. Ou seja, isto é, tá? Depende se a carga está se movendo ou não. Tá certo? Porque, perceba, no referencial A não existe campo magnético. Já no referencial B existe campo magnético. Tá bom? Então, essa é a primeira característica, tá, do campo magnético. Ele não é assim como o campo elétrico, né, que pelo simples fato de existir, da carga existir, nós já temos campo elétrico, tá certo? Então, ó, vamos seguir aqui, tá? Isso aqui é um primeiro dado, guarde ele aí na sua cabeça, tá? A dependência do referencial do campo magnético, tá? Que a gente vai explorar isso de maneira mais detalhada daqui a pouco, tá? Então, vamos falar um pouco mais sobre os ímãs, tá certo? Vamos falar um pouco mais sobre os ímãs. Então, ali na frente eu desenhei um ímã, tá? Ímãs. Pronto. Então, perceba bem uma coisa, tá? Um ímã é um material, um material que produz um campo magnético, tá? Então aqui nós temos um ímã, tá? Esse ímã aqui, ele tem um norte e ele tem um sul, e nós vimos que as linhas de campo, elas sempre saem do norte, tá? Saem do norte para o sul, sempre assim. As linhas de campo saem do norte, tá? Do norte para o sul. Pronto. Tá aqui as linhas de campo saindo aqui, ó, do norte, tá, para o sul. Perfeito. Perfeito. Pronto. Aqui tem mais um. Vem pra cá. E aqui tem mais um saindo pra cá. Perfeito. Bem, os ímãs, tá? Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar dois ímãs, e eu não sei se você também já percebeu que os ímãs têm uma certa posição que eles se atraem e tem uma outra posição que eles se repelem, tá? Tem uma posição de atração e uma posição de repulsão. Por exemplo, se nós pegarmos aqui dois ímãs, tá? Imagine aqui que eu peguei um ímã e peguei outro ímã, tá? Coloquei aqui os dois, um do lado do outro. Aqui é o polo sul, aqui é o polo norte. Aqui é o polo norte, tá? E aqui é o polo sul. Norte com norte, tá? Quando os polos são iguais, então passa a existir aqui uma repulsão desses dois ímãs. Então, eles vão tender aqui, ó, a se afastarem. Então, eles vão sofrer uma certa força magnética que vão tender a afastar um do outro. Por outro lado, se eu pego esses ímãs aqui, tá? E eu coloco ele
com polos diferentes, por exemplo, aqui, tá? Aqui, ó, sul, norte, só que aqui vai ser, ó, sul e norte. Ou seja, norte com sul, aqui vai produzir uma atração, uma interação atrativa entre esses dois ímãs. Então, eles vão tender aqui, ó, a se atraírem, tá? Eles vão sofrer aqui, ó, uma certa força de atração, tá? Uma força de atração entre esses dois ímãs. Se eu colocar aqui, ó, sul com sul, tá? Ou seja, polos iguais, vai haver aqui uma repulsão. Então aqui, ó, colocamos norte, sul e aqui, ó, sul, norte. O que vai acontecer aqui é que eles simplesmente vão se repelir, tá? Eles vão se repelir. Tá? Isso aqui é análogo àquela questão das cargas, tá? Das cargas elétricas, né? Nós vimos que cargas com sinais com o mesmo sinal se repelem, enquanto cargas com sinais opostos se atraem, tá certo? E os ímãs, eles possuem uma característica interessante, e essa característica de início ela é bem peculiar, digamos assim. Então, ó, temos aqui um ímã norte com um polo norte e um polo sul, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Digamos que eu pegue esse ímã e eu quebre ele. Vou quebrar esse ímã. Pronto. Quebrei ele em dois pedaços. Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter aqui um pedaço, tá? E aqui eu vou ter o outro pedaço, tá certo? O outro pedaço. Então, aqui um pedaço e aqui outro pedaço, beleza. Então, ó, quando esses ímãs eles se quebram, tá? Essa parte aqui, ó, que é a norte, tá? No momento em que há essa quebra, passa a existir um sul aqui, ó. Passa a surgir um sul. E aqui nós tínhamos um sul, tá? E nessa parte aqui, ó, passa a existir um norte. De maneira que quando você tem um ímã e você quebra esse ímã, você passa a ter dois ímãs, tá certo? Dois ímãs. Se nós pegarmos esse pedaço aqui, tá? E quebrarmos ele, tá? Digamos assim, que a gente quebrou. Então, o que nós vamos ter vai ser o seguinte, tá? Nós vamos ter aqui, ó, um pedaço vamos ter aqui um pedaço e vamos ter aqui o outro pedaço, tá? Deixa eu desenhar aqui usando isto aqui. Pronto. Então, ó, percebam só. De um lado aqui nós temos o norte, tá? Do outro lado aqui nós temos o sul. Só que no momento da quebra, aonde o lado que era norte surge aqui, ó, um sul, e o lado que possui o sul surge aqui, ó, um norte. De maneira que nós sempre teremos um ímã com dois polos, tá? Isso aqui é uma propriedade que é chamada inseparabilidade dos polos. Ou seja, é impossível, tá? Inseparabilidade dos polos. É impossível você separar, tá? Você separar os polos de um ímã, tá? E você pode até imaginar, mas professor, se eu pegar esse ímã e se eu esfarelar ele, tá? Se eu quebrar a cada vez pedaços menores, ainda vai acontecer, isso ainda vai acontecer. Tá? Se você chegar, tá, no limite mínimo, no limite inferior, que é o limite onde você vai ter somente um elétron, tá certo? Esse elétron, ele ainda vai ter dois polos, tá? Ele ainda vai ter dois polos. Se nós pegarmos o elétron, ele tem uma propriedade, ele tem um atributo que se chama spin, tá certo? Spin. E esse spin é justamente o atributo que faz com que o elétron seja um pequeno ímã, tá? Então, se nós pegarmos um elétron aqui, ele também vai ter linhas de campo, tá certo? Linhas de campo que saem
de uma de suas extremidades para outra, tá certo? De uma de suas extremidades para outra. Isso aqui é o elétron, tá? Elétron. E essa propriedade aqui, que faz com que os elétrons sejam também ímãs, é chamado de spin, tá? Spin, o spin do elétron. Tá? Esse spin, a tradução dele para o português é basicamente rotação, tá certo? Por quê? Porque teoricamente se atribui esse campo magnético que o elétron produz, tá? Basicamente isso é atribuído devido à rotação desse elétron. Porque você lembra que para existir campo magnético deve necessariamente existir movimento. Então, como o elétron por si só, ele produz um campo magnético, então se imagina que esse elétron ele rotaciona em torno do seu eixo, tá certo? E isso faz com que ele produza campo magnético, tá bom? No campo elétrico, tá certo? No campo elétrico, nós temos monopolos, né? Porque você viu que se nós temos uma carga positiva, as linhas de campo dessa carga, elas são de afastamento. Então ali nós temos um monopolo positivo, tá? Se nós temos uma carga negativa, nós temos um monopolo, né, negativo, que é quando as linhas de campo elas se aproximam da carga, tá? Mas para o caso do campo elétrico, isso é impossível, tá certo? Nós não temos monopolos magnéticos, tá? Nós só temos dipolos magnéticos, justamente por esse fato, né? Porque se você reduz um material, um ímã, a sua parte mínima, tá? O seu limite inferior, mesmo assim você ainda terá, tá certo, um campo, um dipolo magnético. Você ainda terá dois polos magnéticos. Tá? Então, deixa eu desenhar aqui um ímã gigante aqui, tá? Para a gente entender uma coisa. Imagine que eu tenho aqui um ímã, aqui é o norte e aqui é o sul, tá? Norte e sul. Pronto. Eu vou desenhar aqui as linhas de campo. Então, as linhas de campo, necessariamente, elas saem do norte para o sul. Deixa eu tentar desenhar boas linhas aqui. Norte para o sul. Aqui, ó. Norte para o sul. Então, pronto, tá aí, pessoal. Tá aí, pronto. Isso aqui é o ímã, tá? E essas linhas em vermelho são as linhas de campo que esse ímã produz, tá certo? São as linhas de campo magnético. O campo magnético, tá? Ele é sempre tangente a essas linhas. Tá? Essas linhas aqui, obviamente, elas estão muito mal feitas. Mas, por exemplo, se eu quiser saber qual é a direção do campo magnético aqui, ó, nesse ponto, é tangente à linha. Portanto, ó, vai ser essa direção aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui em azul. Tá? Se eu quiser saber qual é a direção do campo magnético nesse ponto aqui, ó, vai ser tangente à linha. Tá? Então, aqui, ó, a direção do campo magnético. Se eu quiser saber, ó, a direção do campo magnético aqui, ó, também vai ser tangente. Tá? Ele vai tangenciar aqui, ó. Vai tangenciar a linha. Nesse ponto aqui, ó, também tangente. Tá? Se eu quiser saber qual é a direção do campo magnético aqui, ó, vai ser tangente às linhas. Se eu quiser saber qual é a direção do campo magnético aqui, ó, tangente, tá? Esse tangenciar, digamos assim, é raspar a linha, tá certo? Aqui, ó, qual é a direção do campo magnético aqui, ó, nesse ponto? É tangente. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, como é que vai ser? Vai ser assim, ó. Tá, vai ser tangente. Pronto, e assim vai, né? Então,
dentro do ímã, né, percebam que essas linhas é como se elas entrassem aqui no sul, de fato elas entram, e é como se elas se prolongassem aqui, ó, e saíssem aqui dentro do norte, tá? Dentro do norte. Então, você pode imaginar que a única região onde você vai ter as linhas do sul para o norte é dentro do ímã, tá certo? É dentro do ímã. Se você observar essas linhas, elas têm que entrar aqui para sair aqui do outro lado. Só que, em geral, dentro do ímã ninguém está interessado nessa orientação das linhas de campo, tá bom? Das linhas de campo. Pronto. Então, percebam bem uma coisa, tá? Se eu tiver um campo magnético, tá? Se eu tiver um campo magnético aqui, ó, imagine que eu tenho aqui um campo magnético que aponta aqui, ó, nessa direção, tá? Eu vou colocar uma bússola. Eu vou colocar uma bússola dentro desse campo magnético, tá certo? Lembre-se que o que é uma bússola? Uma bússola é representada por uma bolinha e aqui duas setinhas, né? Pronto. A setinha preta é sempre o norte e a outra é sempre o sul, tá certo? Então, ó, quando nós colocarmos aqui, ó, quando nós colocarmos a bússola aqui, ó, tá? Dentro dessa região, percebam que as linhas de campo elas vão em direção a quem? Ao sul, tá? E elas saem do norte. Então, se nós pegarmos essa bússola aqui e colocarmos aqui, como é que vai ficar? Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá aqui a bússola, tá? Deixa eu desenhar ela em preto. Tá aqui a bússola, né? A sua orientação está assim, né? Norte, e aqui sul, né? Só que na medida que nós colocamos aqui, o que vai acontecer é que essa bússola aqui, ó, ela vai sofrer a ação de uma força magnética para cá, ou seja, essa força magnética ela vai puxar o norte em direção ao sul, tá? E vai puxar aqui, ó, o sul em direção ao norte. Então essa bússola ela vai rotacionar, ela vai sofrer um torque. Quando ela sofrer esse torque, ela vai se alinhar aqui, ó, com o campo magnético, né? Então nós vamos ter uma coisa assim, ó. Essa bússola aqui ela sofreu um alinhamento, tá? As forças elas ainda continuam atuando, força magnética aqui, ó, e força magnética aqui. Porém, agora ela não rotaciona mais porque ela já se encontra em um estado de equilíbrio, tá bom? Pronto, perfeito. Então, ela se alinha com o campo magnético. Então, se nós pegarmos algumas bússolas e colocarmos aqui, ó, por exemplo, essa bússola aqui, ela vai ter a sua orientação, tá? Ela vai se orientar de qual maneira? De maneira que o seu norte sempre vai, tá, apontar na direção das linhas de campo. Então, ó, o seu norte vai ficar assim, ó. Aqui nós temos o norte, aqui nós temos o sul. Ela vai se alinhar. Se nós colocarmos a bússola aqui, ó, o que vai acontecer é que nós vamos ter aqui, ó, um norte, tá, que vai ser atraído pelo sul, e aqui vamos ter um sul, tá, na direção aqui. Não, isso aqui está ao contrário, né? A parte preta é o norte. Isso. Ah, porque aqui está errado, pessoal. Tem um pequeno erro aqui. É que essas setinhas aqui, ó, eu me confundi com isso. Essas setinhas, elas têm que estar entrando, tá certo? Me perdoem aí por este erro, tá? Porque elas entram no sul, tá? Pronto. Então agora sim. Então, ó, essa bússola aqui, ó, o norte vai apontar aqui, ó, na direção do sul, tá? Na direção das linhas de campo, e o sul contrário. Se eu colocar a bússola aqui, ó, o que vai acontecer?
tá? O norte vai estar para cá e o sul vai estar para cá. Se eu colocar a bússola aqui, ó, por exemplo, como é que ela vai se alinhar, né? Ela vai colocar o sul, o norte para cá, na direção das linhas, e o sul para lá. Eu colocar a bússola aqui, ó, ela vai ter o que? Vai ter o norte na direção das linhas e o sul contrário. Se eu colocar a bússola aqui, do mesmo jeito, norte e sul. Então perceba que, aonde quer que eu coloque essa bússola, ela sempre vai se alinhar com as linhas de campo, tá? Ela vai ter um alinhamento, de maneira que o norte, ele sempre vai apontar para a mesma direção das linhas de campo, tá certo? O norte, ele sempre aponta para as mesmas direções, para a mesma direção das linhas de campo, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um ímã de ferradura, eu acho que isso aqui você certamente já viu, tá? Um ímã de ferradura é um ímã, tá, onde ele possui o formato de uma ferradura. Então é uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar essa parte aqui de baixo, essa aqui, tá? Nós temos uma coisa assim, ó. Pronto. Esse aqui, ó, é um ímã em ferradura. Então o ímã em ferradura, ele sempre tem um norte, tá? E aqui, ó, tem um sul. E as linhas de campo vão de onde? Vão sempre, ó, do norte para o sul, tá? Do norte para o sul. Do norte para o sul. Aqui, ó, do norte para o sul. Se eu pegar uma bússola e colocá-la aqui, ó, nessa posição aqui, tá? Ela vai tender a se alinhar, ou seja, ela vai sofrer ação de forças, né? Esse norte aqui, ó, vai ser puxado pelo sul, tá? E esse sul aqui, ó, vai ser puxado pelo norte. Então, naturalmente, essa bússola aqui, ela vai rotacionar, tá? Ela vai rotacionar, vai sofrer aqui um toque de rotação, né? E vai se alinhar exatamente dessa maneira. É óbvio que depois que ela se alinhar, ela ainda vai continuar sofrendo a ação dessas duas forças, né? Ela só não rotaciona mais, tá certo? Então a bússola, ela tende a um alinhamento, tá certo? Ela tende a um alinhamento. Ok? Pronto. Então, deixa eu só explicar aqui só mais um casozinho aqui e a gente já fecha para essa aula não ficar muito comprida. Olha só. Pronto, ó. Observem só. Eu tenho dois ímãs aqui nessa configuração, tá? Então, ó, eu vou denominar um certo... Denominar não, vou destacar aqui um certo ponto, tá? Pronto. Nesse ponto aqui, ó, eu quero saber o seguinte. Quando eu colocar uma bússola nesse ponto aqui, qual vai ser a direção dela? Tá? Suponha que eu tenho aqui uma bússola, tá? E eu vou colocá-la, uma bússola menor, né? E eu vou colocá-la nesse ponto. Eu quero saber o seguinte, qual será a orientação dessa minha bússola quando eu colocá-la aqui, ó, nesse ponto? Quando eu colocá-la nesse ponto, qual vai ser a minha orientação? Bem, aqui é o seguinte, você tem que lembrar de uma coisa, né? Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, é para onde aponta o campo magnético, tá? Então, ó, neste caso aqui, ó, o campo magnético, ele tanto vai, tá, se aproximar aqui, ó, do sul, como ele também vai se afastar aqui do norte, né? Porque aqui nós temos uma linha de campo que sai do norte, tá? E aqui nós temos uma linha de campo que aproxima aqui do sul, tá? Então, ó, essas duas linhas aqui, esses dois vetores aqui, eles vão ter uma certa resultante, tá? E a resultante desses vetores, aqui nós temos, ó, um B1 para cá e um B2 para cá, tá? Chamando esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Tá? De maneira que a resultante desses dois campos vai ser um campo, tá? Um campo magnético aqui nesta direção. Esta vai ser a resultante desse campo. É por isso que
quando nós colocarmos aqui, ó, uma bússola, quando nós colocarmos aqui, ó, uma bússola aqui, ó, nessa posição aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai adquirir a seguinte orientação, tá? Ela vai adquirir a orientação do vetor campo resultante, né? Então ela vai se alinhar aqui, ó, dessa maneira, tá certo? Esse vai ser o alinhamento dessa bússola, tá certo? Deu para entender isso aí? Bem, se não deu, você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Eu já vou encerrar essa aula, senão ela vai ficar muito grande, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.